Logo, logo estamos encerrando, né? Porque é um livro muito pequeno, mas é um livro pequeno, mas é um livro que transmite um conhecimento, uma palavra muito profunda a nós, o que requer de fato para a nossa vida, o que Deus requer de fato para a nossa vida. E o tema da nossa mensagem essa noite é quando Deus nos dá uma segunda chance. Quando Deus nos dá uma segunda chance. Então olharemos o que o texto fala e olharemos então o que o texto não fala só aqui escrito, mas que fala a nós, cada um de nós, e que possamos então, ao entender esse texto, colocar na nossa vida, praticar já hoje, não amanhã, não deixar para amanhã, começar hoje praticando na nossa vida o que nós podemos mudar como crentes, como servos, como servas do Senhor Jesus. Então, o tema, quando Deus nos dá uma segunda chance. Então, Jonas, capítulo 3, a versão que eu estarei lendo é a NA, capítulo 3, do versículo 1 a 10, ou seja, todo o capítulo. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiam roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, retirou os trajes reais, cobriu-se de um pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes fazia e não o fez. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos, pedindo orientação ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez, nós lemos, mais uma vez, nós, ó Deus, ouvimos a sua voz, a sua verdadeira voz, a sua palavra, ó Pai, e nos alimente, ó Pai. Nos confronta, mexa no nosso coração, nos dê entendimento para compreendermos a sua palavra, ó Pai, para então constantemente mudar a nossa vida e a nossa família, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, nosso tema então é Deus dá uma segunda chance. E esses dias, lendo algumas notícias, revisitando algumas notícias e pensando, eu vi assim, bem, há poucas coisas que de fato acordam o coração humano, como tragédias repentinas. Na sexta-feira do dia 7 de novembro, no interior do Paraná, a cidade pequena de Rio Bonito do Iguaçu viveu em segundos, irmãos, o que pessoas não enfrentariam e não enfrentam uma vida toda. A gente viu ali que um tornado devastou cerca de 90% da cidade, arrancou telhados, destruiu casas, comércio, algumas igrejas, escola. E aquelas famílias foram lembradas de uma forma muito brutal mesmo. Foram deparadas diante disso, o quanto a vida é frágil
e de como tudo pode mudar do dia para a noite, ou no caso da noite para o dia. E quando essas coisas acontecem, irmãos, muitas vezes brota de uma forma natural no nosso coração, ou as pessoas que nós vivemos, dizendo assim, o que Deus está dizendo, né? Quando acontecem essas tragédias. O que Deus está querendo dizer? Ou tem alguma coisa ou não? O que Ele quer de nós? Ou ainda mais, como Deus usa até a calamidade para despertar corações. Eu não estou aqui, de forma alguma, é porque isso não compete a nós, irmãos, dizer que foi algo de Deus, ou algo que Deus falou porque era uma cidade pecaminosa. Não, não é. Não é a mesma forma daqui. Não compete a nós isso. Mas, muitas vezes, surge essa ideia de por que está acontecendo isso na minha vida? São questões que muitas vezes vêm sobre nós e nós precisamos aprender com elas, aprender com essas dificuldades, aprender com as coisas que estão passando na nossa vida. Porque tem um aprendizado, tem ali algo que eu posso, de fato, aprender. E quando eu olho aqui, então, para Jonas, capítulo 3, é uma história que fala um pouco sobre isso, irmãos. Um Deus que desperta uma cidade. Um Deus que desperta um profeta e um Deus que desperta um povo. Antes da gente chegar aqui no capítulo 3 e meditar um pouco, nós precisamos lembrar aonde estava Jonas, e não só de forma geográfica que eu estou falando, eu estou falando de uma forma espiritual. Como que estava aquele profeta? No capítulo 1, se os irmãos muito bem lembram, nós vemos aqui Jonas fugindo de Deus. Ele se levanta, ele ouve, se levanta, mas não para fazer a vontade do Senhor, mas para fazer a sua vontade. Ele desobedece ao Senhor, ele colocou marinheiros inocentes em risco e enfrentou uma tempestade que quase levou à morte. Já no capítulo 2 aqui, nós vemos que Jonas orou das profundezas do ventre de um peixe. E Deus, diante da sua misericórdia infinita, que nós sabemos, lhe deu uma segunda chance. E agora, no capítulo 3, nós vemos que Deus novamente fala com Jonas, o profeta que tinha desistido. Só que nós vemos aqui que o profeta, em algum momento, ele desistiu. Mas nós sabemos que Deus não havia desistido dele. Deus havia, com a sua graça, com a sua misericórdia, chegado diante desse profeta fujão, diante desse profeta desobediente. Como o Senhor faz muitas vezes conosco, irmãos. O Senhor chega em nós, trabalha no nosso coração desobediente, para que a gente possa entender. Eu necessito do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Cristo. A minha família precisa de Cristo. Então, da mesma forma, irmãos, como Deus mexeu em Jonas, da mesma forma que Deus mexeu em Nínive, Ele mexe conosco nesse momento. Nós cremos nisso. E Ele está chamando, sim, cada um de nós, a igreja, a família da fé, cada irmão, para ouvir a sua voz. Por quê, irmãos? Porque é uma voz que restaura, é uma voz que desperta, é um chamado ao arrependimento que cura a alma, que não disciplina para arrebentar e para fazer com que você se distancie, não. A disciplina, como nós vimos no capítulo 2, é para se achegar ao Senhor, para ouvir a voz e a doce voz dele, para estar novamente com ele. Então nós vemos aqui que essa cura da alma que Deus começou com o profeta antes de começar com a cidade, nós vemos aqui que ele começa com esse consolo. Começa dando essa nova direção ao profeta. Porque aqui no capítulo 3, ele não apenas está falando de um profeta, ele não está apenas falando de uma cidade antiga. O capítulo 3 também, irmãos, se aplica a nós. Deus está falando conosco, Deus está lidando conosco quando nós nos afastamos, quando endurecemos o nosso coração, quando ignoramos o seu chamado, quando negligenciamos a sua voz. Deus está aqui, irmãos, da mesma forma, falando aqui, a gente deve aplicar muito à nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos interromper alguns caminhos que Deus coloca. E Deus, com seu amor, com a sua graça, nos chama de volta, derramando graça, despertando os corações. Então, irmãos, diante desse cenário de um profeta fracassado, de um profeta ali que estava desobediente, mas ele foi restaurado, Deus insiste em chamar esse homem. E agora nós encontramos o coração, podemos assim dizer, do capítulo 3,
para ver como Deus recomeça histórias quebradas. Nós sabemos muito disso, né, irmãos? Ouvindo história de muitas pessoas que já passaram na sua vida, que tiveram um encontro de fato com o Senhor, Deus, ele ama e ele é especialista em recomeçar histórias quebradas. Pessoas que eram quebradas diante do mundo, diante de uma sociedade, diante de uma família, o que for. E o Senhor vem e restaura. É esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que nós amamos. Um Deus que gosta de recomeço. E nós devemos, irmãos, constantemente olhar para a nossa vida e ver o que eu preciso recomeçar na minha vida. O que eu preciso dar um start de novo. Até então aqui estava ok, mas eu creio que o Senhor me chama para esse novo recomeço. Então a primeira coisa que eu quero comentar com os irmãos está no versículo 1 ao 3, do capítulo 3, ok? Que é o Deus que chama de novo. O Deus que nos chama de novo. Então, o Deus que nos dá uma segunda chance. Então, a primeira ideia é o Deus que nos chama de novo. Olha só o que diz no versículo 1 ao 2. Diz assim: veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e proclame contra ela a mensagem que eu lhe direi. Irmãos, a primeira coisa que eu noto aqui é uma palavra poderosa que me chamou muita atenção quando eu estava meditando, que é segunda vez. Segunda vez. Ou seja, que nós vemos que Jonas já tinha falhado, ele já tinha fugido, ele já tinha resistido, ele já tinha preferido até morrer do que obedecer a Deus, mas Deus não descarta Jonas. Deus não descarta, Deus, o fim da linha não é ali no mar ou na barriga de um peixe. E sim, de fato, é aonde o Senhor quer para a nossa vida. Então Deus não descarta Jonas. Esse aqui é o Deus da graça, irmãos. E aqui nós vemos, então, diante dessa palavra, um Deus de uma graça persistente, de uma graça que realmente nos abraça, nos cuida. Olhando aqui, irmãos, nós vemos uma estrutura meio parecida com o primeiro capítulo. Só que com um detalhe muito importante. Eu falo do capítulo 3 comparando com o capítulo 1. Por quê? Porque a gente vê aqui que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive. E de fato, Jonas faz o quê, irmãos? Você muito bem lembra. Jonas se levanta, ouve a voz do Senhor, mas ele faz outra coisa. Ele se levanta, ele anda para fazer qualquer outra coisa, menos para fazer a vontade do Senhor. Aqui no capítulo 3, o começo já da restauração desse homem ainda não está completo ainda a restauração dele. Mas o começo da restauração desse homem, ele já agora entende que ele precisa fazer a vontade do Senhor. Por quê? No versículo 9 do capítulo 2, ele diz: mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, o profeta ele entende, não tem como barganhar, não tem como mudar a vontade de Deus. A Deus pertence a salvação. Eu não quero que esse povo seja salvo, mas Deus quer. Então, como servo do Senhor, eu preciso proclamar, eu preciso então anunciar essa salvação que eu recebi. Por isso que nós cultuamos ao Senhor, por isso que nós devemos discipular, devemos evangelizar, falar para as pessoas o que o Senhor fez na nossa vida, irmãos. Porque é um mandamento. Às vezes a gente só lembra dos mandamentos, assim, os 10 mandamentos, né? Mas, na verdade, aqueles ali são 10 mandamentos essenciais para a nossa vida, mas Cristo também coloca outros mandamentos ali que abrange tudo, né? Como a gente sabe muito bem, amar a Deus sobre todas as coisas, sim. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu faço tudo. Eu faço tudo aquilo que os mandamentos, os 10 mandamentos estão dizendo ali. Porque eu quero servir, eu quero louvar, eu quero adorar somente a Deus e procurar ouvir somente a voz do Senhor. E o meu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amando o meu próximo, eu não vou olhar de forma torpe, eu não vou roubar, eu não vou fazer nada dessas coisas, porque eu demonstro amor. E eu até prego. Eu prego também, eu proclamo a salvação que um dia me chegou. Então, aqui a gente vê que Jonas, ele então
levanta ao ouvir a voz do Senhor, mas no capítulo 1 ele levanta para fugir. No segundo, agora, ele levanta e vai. E o texto aqui, irmãos, quando nós lemos, diz assim, que não veio uma palavra diferente. Veio a mesma palavra, ou seja, a palavra do Senhor veio outra vez a Jonas. E aqui é o mesmo chamado, é o mesmo Deus, a mesma missão, mas agora com um profeta quebrantado. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, e você pode olhar diante da sua maturidade cristã, diante do seu desenvolvimento cristão, você fala assim, poxa, tinha certas coisas que aconteciam na igreja, ou na minha vida mesmo, particular, que eu achava tão difícil, tão complicado, mas o Senhor vai me quebrantando, o Senhor vai trabalhando no meu coração e aquilo vai ficando um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo para que eu possa compreender. E Jonas está nesse processo. Jonas, ele não queria que aquela nação ouvisse o evangelho, a boa notícia também. Só queria que ouvisse a má notícia. Quem sabe Deus tivesse falado, Jonas, vai lá e fala para aquele povo que aquele povo vai morrer e não tem solução para eles. Assim, ele não tinha acontecido nada disso com Jonas. Talvez não tinha nem escrito essa lição aqui para nós. Mas o Senhor fala com ele e ele sabia a motivação do Senhor. E Deus mostra e revela isso para ele. Ou seja, antes mesmo de ter uma transformação naquela cidade, ou antes mesmo, irmão, do Senhor usar a sua vida para ser bênção na vida de outra pessoa, Deus ele quer trabalhar e restaurar você primeiro. Se você não estiver restaurado, se você não estiver pronto, muitas vezes nós queremos servir, muitas vezes nós queremos proclamar. Mas antes a gente precisa também estar sabendo como que está o meu coração para poder anunciar essa boa nova. Como será que eu estou dando exemplo? Será que eu estou, de fato, aquela boa nova, aquela notícia está combinando com aquilo ou com a forma que eu estou vivendo? Precisamos meditar, precisamos olhar e sondar o nosso coração diante disso. Então, mais uma vez aqui, vemos que Jonas, Deus trabalha no coração de Jonas. E essa é uma pedagogia que nós chamamos divina. Deus restaura antes de usar, Deus trata antes de enviar, Deus desce ao fundo antes de elevar ali como proclamadores. Então, quando o texto diz Jonas se levantou e foi, ecoa a ressurreição espiritual de alguém que recebeu uma nova vida. Pesquisando, irmãos, alguns historiadores mostram que tinha cerca de 120 mil pessoas ali. Né? Para a gente é uma cidade média ali, quem sabe, né? Mas para aquele tempo era como se fosse algo maior ainda que São Paulo. Fosse, quem sabe, uma das maiores cidades do mundo antigo. Era muita gente ali. E ela era a capital do império mais violento da época também. E é justamente ali, irmãos, um lugar onde não é povo de Deus, um lugar que era inimigo, um lugar gigantesco, o lugar mais terrível do planeta, que é justamente ali que Deus envia o seu profeta. Que Deus, ele ali fala para aquele profeta para anunciar a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus age onde ninguém esperaria. Esse é o nosso Deus. Se de fato nós sondarmos o nosso coração, a gente fala assim, Senhor, é pela tua graça que eu estou aqui hoje, né? É pela tua graça, ó Pai, porque como eu, com a vida que eu levei, ou com a minha história de vida, eu conheço o Senhor, eu adoro a Cristo, eu busco o Senhor, isso é graça, isso é milagre, isso é um favor de fato imerecido, Senhor. E o Senhor é especialista nisso, irmãos. Deus age onde ninguém esperaria. Só contar uma história pessoal para os irmãos, só para ilustrar isso, né? Lembrando agora, não é vanglória, jamais. Mas assim, só contando uma parte da minha vida. Eu cresci na igreja, meus pais eles se converteram e já foram para uma igreja presbiteriana, né? Eles eram católicos romanos, foram praticantes e foram para uma igreja presbiteriana. Eu tinha por volta de 2, 3 anos de idade, então eu cresci. Só que eu não fui uma criança, um adolescente muito assim legal, assim, sabe, na igreja ou para as professoras de escola dominical, né? Então, assim, sabia, o Renan, ok, né? O Renan, não sei. E até que um dia o Senhor toca no meu coração, né? Me converte de fato, né?
Eu vivia naquele ambiente, graças ao Senhor, eu vivia um ambiente que derramavam bênçãos sobre a minha vida, mas eu procurava não viver aquilo. E aí, conforme de 16 anos para 17, aquele menino que era bagunceiro, aquele menino que não era um padrão ali de talvez de um novo pastor, que jamais ninguém pensava nisso, fala pro pessoal e fala pro pastor, eu estou pensando em servir a igreja de forma integral. Como que eu faço? Ah, você quer ser pastor? Não sei, pastor, se eu quero ser isso, mas eu quero servir de forma integral com a minha vida já, na juventude e para frente, né? Alguns irmãos mais velhos depois falaram para mim que, quando eu fui para o IBEL e fui estudar, né? Eles falam que eles falam assim, o Renan acho que daqui 6 meses a 1 ano volta para trás, porque não faz sentido ele querer isso, né? Mas, pela graça de Deus, irmãos, pela graça de Deus, pelo amor do Senhor, ele me preservou até aqui. Isso já tem 13 anos já, quase 14 anos já. Isso aconteceu, assim, né, com toda a história da minha vida. Então, assim, era uma pessoa improvável na igreja, que outras pessoas que imaginavam que poderia ser, não foram, né? Mas o improvável ali, de Guarantã do Norte, no norte do Mato Grosso, que muitas vezes muita gente nem conhece, nunca foi, nunca ouviu falar, está aqui em Guararema. Caiu aqui em Guararema para servir a igreja. Então, eu só contei essa ilustração, esse testemunho da minha vida, para mostrar e simbolizar, irmãos. Tem tantas pessoas também, da mesma forma, como você também, que, poxa, do nada você é crente, é mais uma fase da sua vida, né? Mas nós sabemos, irmãos, que de fato quando o Senhor nos encontra, e quando é algo real, de fato, isso dura. Jonas era esse homem, era um profeta do Senhor, ele não era um profeta de mentirinha. Nós vimos isso, ele é dito isso em 2 Reis. Mas, de fato, irmãos, ele acabou endurecendo o coração, querendo a graça do Senhor apenas para ele, querendo as coisas do Senhor apenas para ele, não queria transbordar isso para as outras pessoas. Por isso que esse texto é tão confrontador mesmo, para tirar a gente um pouco do conforto, irmãos, sabendo que eu preciso proclamar. Será que eu tenho colocado isso? Quantos anos você tem de cristão, né? Podemos assim dizer? Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas pessoas você já discipulou? Eu não falo nem de dar estudo, mas é de sentar com a pessoa, de conversar, de gastar um tempo, de falar do seu testemunho, de mostrar Cristo para aquelas pessoas. O Senhor nos chama para isso. E chamou Jonas. E colocou ele da pior forma possível, numa barriga de um peixe, para ele entender que a salvação pertence do Senhor. E que é gratificante participar da graça do Senhor, participar desse processo de salvação que o Senhor faz na vida de alguém, proclamando, ensinando, ajudando, cuidando, orando para a vida da pessoa. Isso é maravilhoso, irmãos. Como disse Tim Keller, um pastor presbiteriano de Nova York, ele fala assim, a graça de Deus não apenas nos perdoa, ela nos reposiciona na missão. Deus não desiste de pecadores arrependidos. Então, a graça do Senhor não apenas perdoa, mas ela reposiciona, ela faz com que você entenda, olha, a missão é essa. É proclamar. A graça do Senhor não foi feita para que eu ficasse só dizendo que eu sou crente e que eu venha na igreja. Não, é para eu fazer alguma coisa, para eu proclamar também, para eu sondar os corações e anunciar o evangelho. Por isso, irmãos, esse mesmo Deus que falou com Jonas é um Deus que fala conosco hoje. É o mesmo Deus aqui. Talvez você tenha fugido, talvez você tenha negligenciado a sua vida de oração. Ou você pode estar pensando assim, irmão, Renan, eu não tenho fugido de Deus, eu tenho eu vou, frequento a igreja, né? Mas será que você não está fugindo de uma vida de oração? Quantos de nós abandonamos a oração? A gente acha que só orar antes do almoço já é suficiente? Quantos de nós estamos negligenciando uma vida de oração? Talvez você tenha abafado o Espírito Santo, talvez você esteja vivendo num ciclo de desobediência ao Senhor, mas se você está ouvindo a palavra de Deus, olhando o que está dizendo aqui, é porque Deus ainda não desistiu de você. É porque Deus ainda está com o seu Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, trabalhando, sondando o seu coração, falando, volte, faça aquilo o qual eu te chamei.
O Deus que chamou Jonas, irmãos, de novo, é o Deus que nos chama todos os dias. Não só hoje, mas todos os dias. É o Deus que te chama, irmãos, para você restaurar sua vida devocional. É o Deus que chama para você reconstruir uma vida espiritual na sua família. É um Deus que chama você para voltar ao caminho. É um Deus que chama você para servir novamente. É um Deus que chama você para abandonar o pecado que ainda te escraviza. Por isso que eu falei que essa palavra no capítulo 3, versículo 2, me chamou muita atenção. Levante-se e vá. Ou seja, você entendeu, Jonas. Agora vá. Faça alguma coisa com a palavra que você recebeu. Da mesma forma, é nós. Eu entendi, eu compreendi a palavra, mas eu preciso agir. Preciso agir. A graça sempre vem antes da obediência. Primeiro o Senhor nos restaura, e aí ele pede para que a gente possa obedecê-lo e seguir. Então, irmãos, no primeiro ponto nós vemos que o Senhor, ele nos chama. Ele convoca cada um de nós. E agora veremos como Deus responde ao arrependimento nesse segundo e último ponto, que é o Deus que transforma quem se arrepende. O Deus que transforma quem se arrepende. Versículo 4 ao versículo 10. No versículo 5 diz assim: os moradores de Nínive creram em Deus. E aí, versículo 10, e Deus viu as obras deles, que se converteram do seu mau caminho, e Deus desistiu do mal que tinha dito que faria e não fez. Então aqui, irmãos, o texto é muito rico, porque ele fala da maior conversão coletiva da história bíblica. Uma cidade, uma das maiores cidades, todo mundo se convertendo, todo mundo. E não era um povo da aliança, não era um povo de Deus, não eram, podemos assim dizer, os queridinhos. Mas Deus, ele mostra que já no Antigo Testamento, que aquele que ele quer, ele vai proclamar a palavra, ele vai usar os seus servos. Aqui não existe povo especial. Povo especial é de fato aquele que ouve a voz do Senhor e vive. É especial porque o Senhor sondou, é o Senhor, Jesus Cristo mandou e transforma, mandou sua palavra e transforma a minha vida. Isso me traz de forma a me sentir especial. Mas não, aqui não está falando de um povo especial, porque ele converte uma nação, uma das nações terríveis, que estava atacando, que era terrível, com o povo dele. O povo que ele separou ali, para que Cristo nascesse. Então, nós vemos isso. Jonas, ele prega, irmãos, talvez um dos sermões assim mais terríveis de toda a Bíblia. Ele prega em hebraico, são apenas 8 palavras. Esse é o sermão de Jonas. 8 palavras. Talvez um sermão que olhamos aqui não passaria em seminário, a igreja não gostaria de ouvir, você não pararia para poder falar assim, nossa, Jonas é um grande pregador, um grande orador. Não. Ele chega e proclama, mas essa palavra é poderosa, porque é uma palavra de Deus. São 8 palavras, mas são 8 palavras do Senhor. E toda a cidade se dobrou diante dele. Olha só a progressão, irmãos. Eu vou convidar vocês a analisar versículo por versículo. Olha só, o versículo 4 diz assim, o profeta prega. Aqui, irmãos, no versículo 4, nós vemos aqui que não há drama. Não há teatro, não há enfeite, não há manipulação emocional aqui. Apenas uma mensagem simples e direta e fiel. Olha, o juízo está chegando. É isso, ele sai correndo, ele nem quer muito pregar. Então, assim, talvez nem vão ouvir direito, mas o juízo de Deus está chegando. E ele diz, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Esse é o sermão dele. Esse é o sermão dele. Um sermão, como eu disse, não passaria em lugar nenhum. Mas é a palavra de Deus. E o que nós vemos, irmãos? Quando a palavra de Deus, de fato, ela é proclamada, não o que eu estou dizendo agora, explicando para os irmãos, mas aqui, o que lemos. Isso daqui é a palavra de Deus. Essa palavra aqui que traz, de fato, arrependimento, restauração, mudança de vida, irmãos. Por isso que, de fato, é um erro nosso achar que pessoas vão ajudar e aumentar a sua fé, ou testemunhos vão aumentar e vão fazer com que você se converta. Pode ser instrumento, tá bom, irmãos? Pode ser um instrumento para você ouvir a voz, se dedicar e o Espírito Santo tocar. Mas
tudo converge à palavra. A pessoa precisa ouvir a palavra, precisa ler a palavra, ok? E por quê? Porque não sou nem eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Jonas, ele não inventa uma moda, Jonas, ele não sai correndo falando assim, olha, vocês precisam prestar atenção em mim, porque eu sou um profeta de Deus, ok? Eu vim de longe, eu saí da barriga de um peixe, sabe? Ele não contou história mirabolante, ele saiu correndo, gritando ali, falando ainda 40 dias e Nínive será destruída. Só que quando é a palavra de Deus, irmãos, proclamada de forma fiel mesmo, nós sabemos que há conversões. E é isso que as pessoas precisam. É isso que, na verdade, primeiramente, nós precisamos, como filhos de Deus. Mas as pessoas lá fora precisam ainda mais, irmãos. Precisam ainda mais, porque eles ainda não conhecem. Eles precisam, de fato, conhecer. Às vezes a gente tem essa impressão, ainda mais viver no Brasil, aqui em Guararema, que tem trocentas igrejas evangélicas, a gente tem essa impressão que todo mundo conhece a Bíblia, né? Todo mundo conhece Jesus, todo mundo conhece o Evangelho verdadeiro. Mas será que conhecem o Deus da graça? O Deus que enviou o seu Filho para todo aquele que crê não pereça, mas tem a vida eterna? Nós precisamos proclamar, nós precisamos anunciar. Então é uma mensagem simples, direta, falando, o juízo está chegando. E ensina algo indispensável, irmãos. A força da pregação não está no mensageiro, mas na palavra de Deus. É isso que o texto está ensinando para nós. Não está no mensageiro, mas na pura e simples palavra do Senhor. Versículo 5 diz assim, e o povo crê. Jonas, ele fica totalmente decepcionado. Normalmente, um pregador, ele quer pregar e que as pessoas possam dizer, poxa, isso é uma pregação tipo de Pedro, prega ali e 3.000 falam assim, o que faremos, pois, então? Onde que tem água, então, para a gente se batizar? Todo mundo quer isso, né? Só que, de fato, Jonas, com a dureza ainda sendo restaurado, ele não busca isso. E a vontade do Senhor é aquele que o povo crê. E, de fato, o povo creu. Os moradores de Nínive creram em Deus. E o bonito é que o texto bíblico fala pra gente que não é que creram em Jonas. Não é que ficaram impressionados com a palavra do profeta. Eles creram em Deus. Ou seja, o mensageiro, ele fala e ele anuncia o seu mestre. A mensagem, o teor da mensagem, ele não quer ser a evidência. Ele quer mostrar, de fato, de forma, assim, como um pregador, anunciar a palavra de Deus. Porque quando a palavra é fiel, o coração reconhece o autor da mensagem. Então observe, irmãos, observe também que a fé deles não ficou no invisível, se tornou pública, comunitária, assumida. O versículo 5 aqui, como nós vimos, o povo também se humilha. Foi um jejum todo generalizado aqui, desde pessoas comuns, assim, pessoas humildes, até o rei, homens, mulheres, crianças, até os animais, entram em clima de humilhação. Isso daqui não é teatro religioso. Não é uma forma litúrgica, é uma cidade inteira quebrando todo o seu orgulho, toda a sua vaidade diante do Senhor. E a gente vê aqui, irmãos, que o rei se levanta do trono, ele remove a sua capa, ele senta sobre as cinzas e ele decreta humilhação nacional. E o movimento é simbólico. De fato, olha o que está acontecendo no texto. Mas o movimento não é só simbólico, ele é espiritual. Por quê, irmãos? O rei aqui, mostrando, ele mostra para nós que, de fato, ele desceu do seu trono para reconhecer o trono de Deus. É isso. Ele sai do trono, sai de toda a sua pompa, de todo o seu orgulho, e como representante ali, que eram os reis daquela nação, eles mostram assim, olha, o trono não é meu. De fato, nós reconhecemos, e eu reconhecer. O trono é de Deus. E aí Deus começa a trabalhar. Esse é o começo de todo o verdadeiro arrependimento, irmãos. Quando nós deixamos o trono da nossa própria vida, tiramos o eu do trono e falamos, Jesus, nosso Deus, assuma o trono da minha vida. Organiza, eu não estou dando conta. Sabe, os 4 anos ali que eu governei, não deu muito certo. Deus, senta e fica de forma perpétua. Porque eu sei que o Senhor vai direcionar a minha vida. O versículo 6 a 9 mostra assim que essa autoridade máxima
decreta arrependimento. Eles clamam fortemente a Deus, se convertem do seu mau caminho. E aqui está um padrão bíblico, irmãos, que costumamos dizer que é fé, clamor e mudança. Esse é um padrão bíblico que aconteceu com você, comigo, e em toda a conversão na Bíblia. Essa fé em Deus, esse clamor ao Senhor e a mudança. Fé, clamor, mudança. Não arrependimento com remorso, né? E é isso, na verdade, eu preciso fazer essa distinção, né? Que os irmãos, eu creio que os irmãos já entendem. Arrependimento não é remorso. Remorso é o que fez com que Judas se matasse. Remorso leva à destruição. Arrependimento, ele traz a vida. Não é culpa emocional. Não é lágrima solitária na madrugada. De fato, arrependimento é mudar a mente, como a gente fala, e alguns irmãos conhecem essa expressão, né? Metanoia, né? Uma palavra no grego, bíblico, significa mudança de mente. Então é mudar a mente, mudar a direção, mudar o comportamento, mudar o caminho. Porque o rei diz assim, ó, quem sabe Deus se voltará e desistirá da sua ira? Ou seja, aqui esse rei, e uma pessoa quando se arrepende de fato e está buscando o Senhor, ela não exige perdão. Ela não impõe condições. Ela apenas se humilha. Ela espera, ela suplica. Isso ecoa a postura daquele publicano no templo, lembra? Tem misericórdia de mim, ó pecador. Ele reconhece que ele necessita, e o trono da vida dele é o Senhor. E por último, no versículo 10, Deus vê, percebe e poupa. Deus viu o que aconteceu. Deus vê tudo. Ele não vê apenas emoções, ele viu transformação. E então o texto diz, e Deus desistiu do mal que tinha dito que faria e não fez. Essa expressão aqui, irmãos, às vezes pode te fazer pensar muitas outras coisas, mas essa expressão aqui não indica que Deus mudou a sua essência. O ser humano muda a essência de Deus, não. Mas que Deus apenas muda a sua ação quando o pecador muda a sua posição. Ou seja, Deus decreta, olha, se essas pessoas fizerem e se arrependerem, de fato, eu não declararei e não colocarei a ira. Então Deus não mudou a sua essência. Deus, ele apenas mudou a sua posição diante. Até é escrito dessa forma assim, biblicamente, para que a gente possa entender. Né? Nosso Deus, nós não conseguimos compreender as ações de Deus. Mas então o profeta, possivelmente Jonas, ele escreve isso, fala assim, ó, Deus, ele desiste. Ou seja, Deus havia decretado, se esse povo se arrepender de fato, eu não eliminarei a eles. Então, quando há arrependimento verdadeiro, irmãos, há misericórdia verdadeira. E aqui sugere uma ponte para a cruz, para a gente encerrar. Jonas aqui, irmãos, ele pregou a uma cidade, essa cidade foi poupada. Jesus, ele morreu e o mundo pode ser salvo. Ou seja, todo aquele que nele crê pode ser salvo. Jonas anunciou o juízo que estava por vir. Jesus, ele recebeu sobre si o juízo que todos nós merecíamos. Jonas, ele pregou 8 palavras de advertência. Agora, Jesus é a palavra eterna que nos dá a salvação. Jonas, ele desceu ao ventre do peixe por causa do próprio pecado. Agora, Jesus não. Ele experimentou essa morte real por causa do nosso pecado. Assim como Mateus 12:41 diz, Jesus é maior que Jonas. Jesus é o maior de todos os profetas. Ele é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote e rei. Ou seja, a misericórdia demonstrada e mostrada aqui em Nínive é apenas a sombra de uma misericórdia derramada na cruz, irmãos. Como John Stott diz, toda a ira que nós merecíamos caiu sobre Cristo, para que toda a misericórdia de Deus caísse sobre nós. Irmãos, nós entendemos que arrependimento não é remorso, não é emoção, não é só dizer assim, desculpa. Arrependimento é virar as costas para o pecado e voltar-se totalmente a Deus. Então, se você está preso, alguma coisa na sua vida que está atrapalhando de fato, o Senhor pede, arrependa-se. Se há orgulho, se há dureza, se há indiferença espiritual, arrependa-se. Se há pecado secreto, arrependa-se.
Se há negligência na vida com Deus, com oração, com relacionamento ao Senhor, arrependa-se. Volte ao Senhor, porque todo arrependimento verdadeiro encontra misericórdia verdadeira. Irmãos, no capítulo 3, como vimos aqui, pulsa a graça do começo ao fim. Começa falando de um profeta quebrado, que está recebendo uma segunda chance, e termina com uma cidade inteira sendo poupada de um juízo. É isso que conta. Mas Deus mostra aqui, nos chama, para que a gente possa compreender que, de fato, aqui no capítulo, o protagonista, a pessoa principal, não é Jonas. Não são o povo daquela cidade, ou o peixe, o grande peixe. O protagonista desse livro, desse capítulo, é o próprio Deus. É Deus que restaurou o profeta. É Deus que despertou uma cidade. É Deus que derramou misericórdia sobre as pessoas que se humilharam. E hoje, irmãos, Deus faz o mesmo. Ele chama todos nós. Ele chama crentes cansados. Ele desperta crentes adormecidos. Ele desperta e quebra crentes endurecidos. Ele salva aqueles que estavam longe do Senhor. E tudo isso nos leva ao quê? Ou a quem? A Cristo Jesus. Porque, de fato, ele é o profeta verdadeiro, que não fugiu da missão. Ele é a palavra viva, que não resistiu ao chamado verdadeiro. Jesus, ele viu a missão e veio, se humilhou, serviu, para que nós possamos aprender com ele o que é se humilhar, o que é se arrepender. Se bem que Jesus não pecou, é claro, não se arrependeu, mas olhando para Cristo, qual é o padrão verdadeiro que eu devo seguir para a minha vida? Olhando e não resistir ao chamado de Deus. Jonas é um profeta que desceu, não ao ventre do peixe, mas ao ventre ali da sua morte espiritual em um determinado momento. Mas o Senhor restaura. Agora, Jesus, ele restaura cada um que chega até ele. Por isso, irmãos, a vocês, a nós como cristãos que já vivemos na palavra, cremos nesse Deus, cremos em Cristo, se você está distante do Senhor, se você está frio em algum momento da sua vida, eu vejo que esse texto está dizendo isso para nós, para que possamos voltar ao Senhor hoje. Se Ele está realmente chamando uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, e tocando no seu coração, obedeça, para que você possa, de fato, ser quebrantado naquilo específico na sua vida, na sua família. Arrependa-se, recomece, porque Deus sempre recebe de volta, irmãos. Ele sempre recebe quem se humilha. E se por acaso tem entre nós alguém que, de fato, não está em Cristo, não conhece Cristo Jesus, assim, eu tenho que dizer, assim como Nínive, você está diante da maior decisão da sua vida. O juízo, irmãos, nós sabemos, é real. O pecado, nós sabemos que é real. A culpa é real, mas a graça também é real para a sua vida. Então, aquele que é maior que Jonas, qualquer outro profeta, Jesus Cristo, te chama hoje ao arrependimento. Ele morreu e ressuscitou para que você, assim como essa nação aqui toda, pudesse ter vida e tenha vida hoje. Ele é o único que pode mudar a sua história, assim como mudou Nínive. E de fato, irmãos, possamos lembrar do compromisso da nossa vida lá no início e cada vez mais estar próximo de Cristo, entendendo que nós precisamos nos arrepender, mudar e se aproximar cada vez mais do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Convido a todos a fechar os olhos para falarem com o Senhor neste momento.